Olá, voltando aqui para mais um vídeo do nosso canal Mãe Sem Bula. Eu já quero falar com você sobre três pontos, três pilares de valor que sempre foi muito reforçado na minha família. Um deles é o não à preguiça. Essa palavra que em casa ela sempre quase que foi proibida, né? Então, o contrário da preguiça é a prontidão, né? Então, o estímulo sempre foi de buscar a resolução das coisas, né? E de não ter preguiça para poder fazer o que quer que fosse. Então, com base nisso, inclusive, eu sempre coloquei meu filho para estudar pela manhã, né? Porque eu queria que ele acordasse logo cedo para a vida, acordasse já com prontidão e tal. E isso nunca foi dificuldade, eu nunca tive dificuldade, por exemplo, para acordar o meu filho pela manhã. Desde sempre, né? Desde que ele começou a estudar com 2 anos e meio, assim foi, e o tempo inteiro, né? Dessa forma. Então, essa questão da não preguiça, quando você internaliza isso, é engraçado que passa a ser inclusive uma palavra que não se tem como habitual no dia a dia, né? Então, o nível de prontidão e de resposta, né, para as coisas, ele é imensamente maior, que não dá espaço ou não abre brechas, né, para que a preguiça ela se sobressaia ou exista naquela realidade de contexto do dia a dia. Então, esse é um primeiro ponto que aqui em casa sempre foi muito forte. Um outro ponto que sempre foi muito forte aqui em casa é a questão da liberdade, é o quanto a gente valoriza a liberdade, porque o que não é da liberdade é alienado, e o significado de alienado é vendido, né? Então, tudo aquilo que pode ser vendido não tem liberdade. Então, eu trabalhei muito fortemente esse entendimento da liberdade com o meu filho, para que ele tivesse sempre uma percepção de nunca ter medo, ou ter medo do medo, né? E nunca se parar pelo que os outros vão pensar ou vão falar, porque se a gente for pensar, quantas coisas, às vezes, você não deixa de fazer ou de levar adiante com receio do que os outros vão pensar ou vão falar, né? Então, se você não passa esse valor para o seu filho, né, para que ele perca esse medo, né, desse julgamento contínuo e constante de tudo e de todos, certamente ele vai ser uma pessoa que vai ser um vendido ou um alienado, né? Alienado não tem liberdade. Ele vai sempre pelo que os outros vão pensar, porque se aquilo que os outros vão pensar não for realmente um julgamento adequado a respeito do que ele imagina, ele vai travar. E isso não é liberdade, né? Então isso sempre foi um valor muito forte aqui em casa, né? E sempre reforçado para que não tenha medo, né? Tenha medo de ter medo, né? Mais ou menos assim, de ser julgado, não. Esse canal, por exemplo, quando eu pensei em criá-lo, se eu tivesse medo do que vão pensar, e certamente vai ter uns que vai assistir o canal e vai falar, bom, que canal é esse, né? Ou então, que bobagem que tá falando, enquanto outros vão valorizar, o que me sustentou foi o meu propósito, né? De querer ajudar pessoas. E se eu ajudar uma pessoa já está valendo, né? Com qualquer mensagem que eu deixe aqui no dia a dia, se tocar uma pessoa e ajudá-la no relacionamento ou facilitar esse relacionamento com o filho no dia a dia, eu já estou feliz, né? Então, se eu for me preocupar com o que as pessoas vão pensar, certamente eu não estaria exercitando aqui o meu poder de liberdade, né? E um outro ponto que sempre foi muito forte aqui em casa é que problema tem que ser resolvido, né? Não vamos aqui ficar presos. Teve um problema, qual é a solução que a gente vai encontrar para a resolução desse problema? Não vamos ficar de mimimi ou remoendo qualquer situação. Tem um problema? Ok, o que está causando o problema? Como é que a gente vai resolver essa situação, né? E esse exercício, ele faz com que o nosso filho seja mais forte no dia a dia. Porque problema ele vai enfrentar invariavelmente, né? Na caminhada das mais diversas ordens. E a questão nunca estará no problema, mas na forma como ele vai encarar e resolver o problema. Então, essa questão aqui em casa sempre foi muito fortemente trabalhada, é um valor, né? E se a gente for parar para pensar, esses três pontos que eu falei agora, eles estão cada vez mais valorizados, né? Então, isso é atemporal, né? Você não ter preguiça, você trabalhar fortemente esse princípio de liberdade no seu filho e de resolução de problemas, ele é atemporal, ele vai servir para qualquer
etapa da vida do seu filho e em todos os relacionamentos que ele for ter, tanto na vida pessoal, profissional, social, tudo. Ele vale em todos os momentos e para todos os tipos de relações e ocasiões. Então, deixa aqui, né, esses 3 pontos como contribuição da minha família para a sua. Um beijo carinhoso.